Bom, vamos dar início aos processos de óxido-redução. O que são processos de óxido-redução? São os processos que vão ocorrer nas pilhas, baterias, que nós vamos estudar na eletroquímica. Então, o que significa isso? Oxidar significa perder elétrons. Reduzir significa receber elétrons. Então, os processos de óxido-redução são reações onde espécies químicas perdem elétrons e espécies químicas recebem elétrons, onde ocorre uma transferência de elétrons. E esse é o processo que vai gerar energia elétrica nas pilhas, ok? Então, o que nós vamos ter? Alguns termos novos. Oxidar, perder elétrons. Reduzir, receber. Mas sabemos que nenhum átomo sai por aí doando elétrons, não existe essa doação. Existe um elemento mais eletronegativo, tá? Mais forte, digamos assim, que vai retirar o elétron do outro. Então, o elemento que sofre a redução, ele na verdade força o outro a oxidar, para que ele possa retirar os elétrons do elemento que vai sofrer a oxidação. Então, parte do seguinte princípio: eu sou um elemento mais forte, eu vou sofrer a redução. Para que eu sofra a redução, eu preciso receber elétrons. Para mim receber elétrons, eu tenho que fazer o quê? Forçar o outro elemento a oxidar. Então, eu sou considerada um agente oxidante. Cuidado, que é uma palavra antagônica, ok? Por quê? Eu quero reduzir, eu quero receber os elétrons. Para isso, eu forço o outro a oxidar, forço o outro a perder. Então, para que eu reduza, eu sou um agente oxidante. Do mesmo modo, para o outro elemento oxidar, ele se torna um agente redutor. Vamos ver isso dentro de uma equação. Um pequeno detalhe: os agentes são sempre substâncias que estão no reagente da equação, aonde a reação vai acontecer, nunca substâncias do produto. Vamos lá? Para realizar o balanceamento por óxido-redução, nós vamos seguir uma sequência. Primeiro passo: calcular o NOx de todos os elementos envolvidos na reação. Depois vamos verificar entre reagente e produto o elemento que sofreu uma alteração no seu NOx. Sempre serão dois elementos, um que vai oxidar e o outro que vai reduzir. Terceiro passo: vamos determinar o número de elétrons perdidos e recebidos. Quarto passo: vamos ajustar esse número de elétrons, ok? Se um elemento perdeu 2 elétrons, o outro tem que receber a mesma quantidade. Não pode haver diferença entre o número de elétrons perdidos e o número de elétrons recebidos. Quinto passo: vamos transpor esse número que nós ajustamos os elétrons para a reação, seguir o balanceamento e, no final, determinar os agentes. Então, o primeiro passo, nós vamos calcular o NOx de todos os elementos. Então, calculando o NOx aqui pelo método que nós já aprendemos, o NOx do oxigênio é menos 2, então o do ferro vai ser mais 3, carbono substância simples 0, ferro substância simples 0, oxigênio menos 2, carbono mais 4. Próximo passo, vamos verificar os elementos que sofreram alteração de NOx. Então aqui, o ferro tinha NOx 3, passou para NOx 0, o carbono, que tinha NOx 0, passou para NOx mais 4. Vou anotar isso aqui embaixo. Ferro, NOx 3, uma barra, foi para NOx 0. Carbono, NOx 0, uma barra, foi para NOx 4. Veja, a carga do ferro diminuiu, caiu de 3 para 0. O elétron, ele tem uma carga negativa. Então, quando essa carga diminui, quando a carga do elemento diminui, é porque esse elemento sofreu redução. Esse elemento reduziu. Se esse elemento reduziu, significa que ele recebeu elétrons. Ok? Nesse caso aqui, a carga saiu de 0 para 4. Então, aqui a carga aumentou. Se a carga aumentou, nós dizemos que esse elemento oxidou, porque ele perdeu elétrons.
Agora nós vamos definir quantos elétrons o ferro recebeu. Se ele tinha carga 3 e foi para 0, ele recebeu 3 elétrons. O carbono tinha uma carga 0, foi para 4, então ele perdeu 4 elétrons. Veja que o número de elétrons perdidos é diferente do número de elétrons recebidos. Agora nós vamos fazer o ajuste. Nessa equação, nós temos uma quantidade diferente de átomos. Ferro, no reagente eu tenho 2 átomos, no produto eu tenho 1. Então eu tenho que sempre multiplicar essa quantidade de elétrons pelo número maior de átomos que eu tenho. Então eu vou multiplicar pelo 2 do ferro. Então eu vou ter um total de 6 elétrons. Já no caso do carbono, a quantidade de átomos é igual. Um carbono. Então, multiplico por 1, 4 elétrons. Verificado o total de elétrons recebidos e perdidos, agora eu vou ajustar. Como eu faço para ajustar? 4 e 6. Eu multiplico o 6 por 2 e o 4 por 3. Nesse momento, eu consigo ajustar a quantidade de elétrons ganhos e perdidos. Esses números que nós usamos para ajustar os elétrons são os números que vão para o balanceamento. No ferro, que tiver o maior número de átomos, eu vou colocar 2. No carbono, que tiver o maior número de átomos, eu vou colocar 3. No caso do ferro, o que tem o maior número de átomos é esse aqui. Então, eu coloco 2. Agora, eu tenho um total de 4 ferros. Para ajustar aqui, multiplico por 4. O carbono, o número de átomos era igual, então eu vou colocar 3 em ambos os carbonos. E com isso, a equação ficou balanceada. Balanceada a equação, vamos determinar os agentes. Quem vai ser o agente redutor e quem será o agente oxidante. O Fe2O3, o óxido férrico, tem o elemento ferro que reduziu. Então, o óxido ferro vai ser o agente oxidante. O carbono é o elemento que oxidou. Então, ele vai ser o agente redutor. Sempre invertido. A substância que contém o elemento que reduziu é o agente oxidante. A substância que contém o elemento que oxidou é o agente redutor. Vamos ver mais um exemplo. Então, mais uma equação aí. Vamos, primeiro passo, calcular o NOx. A prata também é um elemento que tem um NOx fixo. O NOx dela geralmente é mais 1, tá? Mas nesse caso aqui, ela está na forma de substância simples, NOx 0. Oxigênio, substância simples, NOx 0. Aqui, hidrogênio mais 1, o enxofre tem que dar menos 2. Prata mais 1, o enxofre menos 2. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Determinados NOxes, vamos ver os elementos que sofreram alteração no NOx. A prata, seu NOx era 0, passou para mais 1. O oxigênio, NOx 0, foi para menos 2. Vamos colocar esses dados aqui embaixo. Prata, NOx 0, foi para mais 1. A carga da prata aumentou, então a sua carga aumentou. Se a sua carga aumentou, significa que a prata oxidou. Se a prata oxida, ela perdeu. Quantos elétrons ela perdeu? Ela saiu de 0 e foi para 1, então ela perde 1 elétron. Vamos avaliar agora para o oxigênio. Oxigênio, sua carga era 0, foi para menos 2. A sua carga diminuiu. Se a sua carga diminuiu, significa que ele reduziu. Se o oxigênio reduziu, ele recebeu elétrons. De 0 para menos 2, ele recebeu 2 elétrons. Vamos verificar agora a quantidade de átomos de prata e oxigênio que há na reação. Prata, no reagente, 1 átomo. No produto, 2. Eu vou multiplicar sempre pelo maior. Então, eu vou multiplicar por 2. Total de elétrons movimentados pela prata, 2. Oxigênio, 2.
No produto, 1, multiplico pelo maior. Total de átomos movimentados pelo oxigênio, 4. Agora eu vou ajustar esse número de elétrons, 2 e 4. Como que eu faço para ajustar? Multiplico a prata por 2, vou ter um total de 4 elétrons e multiplico por 1 para manter o oxigênio 4. Ajustei os elétrons, os números que eu usei para ajustar vai para o balanceamento. 2 na prata que tem o maior número de átomos. 2. Então, 1 no oxigênio que tem o maior número de átomos. 1. Agora eu vou seguir o balanceamento. São 4 pratas aqui, ajusto para 4. 2 oxigênios aqui, ajusto para 2. Hidrogênios, 4, ajusto, está balanceada a equação. Vamos determinar os agentes. A prata sofreu oxidação, então o Ag vai ser o agente redutor. O O2, oxigênio, sofreu redução. Então, o O2 vai ser o agente oxidante. Ok? Vamos treinar agora balanceamento e determinação de agentes redutor e oxidante.